atrás, nós deparávamos com pessoas falando tudo atrapalhado. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Só idosos têm Alzheimer? Nós estamos aqui com a Sueli Greik Carizio, que é psicopedagoga, aconselhamento cristão, mestrado de teologia sistemática e tem vários cursos de extensão na área de psicologia e pedagogia. Hoje, ela é presidente da ProArte, da Proactive, vice-presidente da Casa Assistencial de Maria e presidente do Conselho Municipal. E estamos também com a presidente da Casa Assistencial de Maria, Silvia Rodrigues. Seja bem-vinda, Sueli, seja bem-vinda, Silvia, ao nosso canal para podermos falar sobre esse assunto, se só idosos têm Alzheimer. Pode falar, Silvia. Com certeza. A gente procura ver se concilia de agregar mais informação, né? Uhum. Bom, eu sou grata por essa oportunidade. Bem-vindo a todos que estão nos assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que tem pessoas que assistem nos vários horários. Então, a abordagem hoje é para ficar bem claro, né? Toda essa nossa atrapalhação, porque há uns anos atrás, quando a gente via as pessoas assim, meia estranha, o que a gente falava? Nossa, fulano tá biruta, fulano tá doido, fulano tá pirado, sei lá, tinha mil termos. E, às vezes, elas eram recolhidas em casa, de repouso, e muitas vezes não, sempre, né, na maioria das vezes, sem um diagnóstico definido. Por que a maioria das pessoas hoje reclamam que estão muito esquecidas? Eu mesmo. Eu vou no quarto fazer um negócio, chega lá e esqueci. Aí eu tenho que voltar para lembrar o que eu fui fazer no quarto, né? Então, esquecimento de chaves, acho que pôs um negócio... E quando perco o óculos? Por isso que eu tenho mais de um. É incrível, né? Aí, do nada, o óculos aparece. Bom, vocês aí que vão participar com a gente desse momento, quando a gente está falando, está questionando se é só idoso que tem Alzheimer, a Sueli, inclusive, vai falar, né? O esquecimento, se ele pode ser normal, se ele está associado à idade, se é patológico, se é causado por doenças neurológicas, quais realmente são as causas normais de distração, cansaço, estresse, né? Então, a gente fica apavorado, corre lá para o consultório do médico para fazer um exame, que hoje a intenção, né, de todos nós, da entidade ProArte que trabalha com idosos, é estar preocupado em fazer a prevenção, no comecinho. Tem cura, Alzheimer? Não tem? Vamos saber hoje. Será que fazendo um tratamento preventivo a gente dá uma estacionada? Bom, tudo isso são as abordagens hoje. Conforme a nossa proposta desse nosso canal, a gente sempre pega visões de religiões, pega visões bíblicas, né? Porque muitas doenças têm explicação, sim, na visão de outras religiões, principalmente da visão espírita. E conforme o site do Chico Xavier, ousaria dizer, nesta rápida análise, que essa referida enfermidade, sem dúvida, que vem dia a dia crescendo nas estatísticas médicas, longe de ser causa de prejuízo para o espírito reencarnado, surge justamente em seu auxílio, nesse período decisivo
para todos os que se encontram vinculados à evolução do planeta. Não mais se constitui novidade para os estudiosos do Espiritismo que muitos, né, de lá para cá estão tendo as suas últimas oportunidades. No caso, a maioria das vítimas do Alzheimer são espíritos vitimados por processos de autoobsessão. Então, às vezes você fala assim, ai, coitadinho, né? Vai ficar 10, 20 anos nessa cama, não sabe o que está acontecendo. Muitas vezes só dorme, outras vezes falando coisa que não tem nada a ver, né? E a gente fica com dó. Então, a gente tem que orar por essa pessoa, porque aquele processo ali é um ajuste de consciência em níveis que não estão ao nosso alcance, principalmente quando nós não entendemos essa parte espiritual. Então, esse espírito, ele está ali para viver 10, 15, até 20 anos como mortos-vivos, cuja existência carnal parece ter perdido o sentido para nós. E para ele nem sabe o que está acontecendo, mas na hora que ele chegar lá, ele vai entender que tudo isso estava combinado, né? Bom, nós não vamos trazer à baila a questão de provas compartilhadas com os demais familiares consanguíneos, mesmo porque, infelizmente, tais familiares existem muitas exceções que costumam se livrar dos parentes atacados pelo Alzheimer. Entra aí um outro detalhe. O Alzheimer, ele é hereditário? Pela visão espiritual, a gente está percebendo que é uma prova individual, né? Mas aqui na Terra a gente está reparando que, às vezes, numa família, a coisa vai acontecendo de um para o outro. Vamos discutir isso também. Sueli, como você analisa o Alzheimer, no seu ponto de vista? Estudos que você já realizou? Esse é um assunto bem complexo, porque quando a gente fala de demência, a gente está falando de um processo neurodegenerativo que ocorre no nosso cérebro. Então, nós temos a demência do Alzheimer, que é a primeira da lista. Depois nós temos a vascular, temporal. Então, aí vem uma lista, né, até demência provocada por HIV. Né? Então, é uma lista grande. Mas hoje a gente vai focar no Alzheimer. Começou-se a falar de Alzheimer em 1906, por um alemão com esse mesmo nome, né? Que ele começou a ver que existiam pessoas, porque quando você tem uma longevidade, as doenças vão acontecendo. Enquanto você tem 50, 55, até 60, você é uma jovem senhora, um jovem senhor, né? Mas aí ele foi percebendo algumas questões, porque doença mental é uma coisa, né? Mas essa parte de demência é outra. Nós temos aqui no Brasil 216,4 milhões de pessoas. 15% está com Alzheimer. Então é alarmante. Além com o diagnóstico. Sem diagnóstico, então, né? Mas por que isso? Aí eu vou explicar. Existem duas partes, né, com relação a Alzheimer e demência. Nós temos aquelas que são esporádicas e aquelas que são familiar. Familiar é genético. Né? Então, para você saber se você tem uma propensão a ter Alzheimer, você tem que ver toda a história da família, dos antepassados. Né? Já existe exame por geneticista para saber se você tem aumentado as duas coisas que causam Alzheimer, que são a beta-amiloide, que depois se transforma em placa, e o tau, que são filamentos que alimentam os neurônios. O interessante é que aquilo que alimenta, depois destrói. Porque beta-amiloide vira uma placa, né? Então nós temos os neurônios aqui, vira uma placa, que antes era tipo um lixeiro, tirava a sujeira,
os filamentos tal que vinha alimentar o neurônio, enrola tudo no neurônio e impede a conexão neurônio com neurônio. Por isso que aí o Alzheimer, você tem uma informação e ela não consegue ir para a memória de longo prazo. Ela se perde. Porque tem um período que quando eu recebo uma informação, né, de curto prazo, ela vai para o cérebro, depois ela se alinha ali no hipocampo para ela virar uma memória de longo prazo. Então existe um corte ali. Por isso que ele fala que as pessoas... você fala uma informação para ela virou as costas, hein? O que você falou mesmo? Não, aí já não é Alzheimer. Ah, Aí já é outra coisa. Aí é distração. Né? Então, quer dizer, porque a diferença, porque o Alzheimer ele começa, deixa eu só falar o esporádico primeiro. Bom, familiar eu falei, né? O esporádico, nós temos AVC, diabetes 2, depressão, que mais? Estresse, porque o estresse acaba com a célula. Sabe? O estresse é um inimigo terrível do nosso organismo. Colesterol, quer dizer, a alimentação errada, e açúcar, porque o açúcar é altamente inflamatório. Então, existe estudo do colesterol, açúcar e Alzheimer. Né? Tanto é que tem uma pesquisa em Boston, que a pesquisadora pesquisa colesterol e açúcar, e ela falou assim que uma alta dosagem de colesterol e açúcar em pessoas de 35 a 50 anos provavelmente vai desenvolver Alzheimer. Então você vê, nós temos a condição de vida, a forma, o estilo de vida da pessoa, que é o Alzheimer esporádico. E nós temos a parte genética que você herda, né, de parentes, nem sempre, talvez, de pai e de mãe. Por isso que você tem que fazer uma vistoria em todos os teus antepassados. Não sei se eu respondi, mas tem mais coisa para a gente falar depois. o Alzheimer é considerado uma doença rara ou é uma doença comum? Ela é triste, né? Ela é triste porque você pensa bem, ela foi assim, conectado com o idoso, né? E virou estigma para o idoso. Então, Alzheimer não tem nada a ver com envelhecimento. Né? O envelhecimento, você pode estar aí com 100 anos com a cabeça boa. Vai depender como que você viveu sua vida. Né? Então, não é raro, porque depende. Se você é geneticamente propensa a isso, você vai fazer um trabalho preventivo. Né? O médico vai te dar remédio, não vou falar de remédio, que não é minha área, né? Mas o médico vai te acompanhar, por exemplo, com 35 anos, se você tem na família pessoas que teve Alzheimer ou teve um AVC e se transformou em Alzheimer, enfim, se você teve alguma coisa na família que te dá um alerta, o que você tem que fazer? A partir dos 35 anos, começar a acompanhar. Exame de sangue, acusa, né? A parte, assim, de ver a parte genética já é mais complicada e cara, porque não tem no SUS, acredito que não tenha. Senão todo mundo estaria fazendo, né? Então, mas você tem um alerta, como é o câncer, né? A pessoa que tem câncer na família, ela faz o exame dela rigorosamente, né? Então, o Alzheimer também tem que ser melhor explicado para as pessoas ficarem alertas. Né? Inclusive, ele é dividido em fases, né? Sim. Que é a leve, moderada e grave. Isso. A leve. A leve é quando você percebe, ou alguém da família percebe, que você está mudando o comportamento. Antes você era calmo, você está mais irritado. Você está esquecido, mas é um esquecido meio que camufla ali, né? Porque nós, assim, na nosso dia a dia, nós estamos com muita informação, muita notícia. Você vê, sai uma notícia no Japão, a gente já está sabendo aqui. Na hora. Na hora. Então, a gente fica com muita informação.
Quer dizer, os nossos lares são mais complicados, tem mais coisa. Antigamente não, você tinha aquelas coisinhas ali, pronto, você colocava ali, você estava ali, ninguém mexia, né? Então hoje o nosso estilo de vida é diferente. Só que a diferença, por exemplo, você falou de chave, de óculos. Se eu coloco o copo de água aqui e viro as costas e falo, ai, aonde eu coloquei o copo de água? Não é Alzheimer. Aham. Porque eu sei que eu coloquei o copo de água em algum lugar. Eu Ah, só não lembro aonde, né? Então, é diferente. É diferente quando você deleta o que você está fazendo. Por exemplo, você vai no quarto. Você vai pegar uma coisa no quarto. Ai, mas o que eu vim pegar aqui? Ou, o que eu estou fazendo no quarto? aham. Né? Que é o que já é uma segunda fase, que é quando a pessoa sai na rua e se perde. Ah, Ela não sabe onde está, nem sabe o que está fazendo ali. acontece muito, a gente vê Né? muitas Então, notícias. você vê que vai desenvolvendo. E chega na última fase, que aí a pessoa já não engole. Né? Ai, até eu engoli agora. A pessoa já não engole, a pessoa fica acamada, a pessoa aí já não conhece ninguém. E é uma fase muito triste, porque algumas pessoas ficam muito irritadas. Né? Não aceita que você vai fazer nada, te bate. Então, Isso. por isso que o cuidador tem que ser muito especial. Não é um cuidador comum. É um cuidador que vai entender que aquela pessoa não está agredindo ela. Nem sabe o Nem que. sabe o que está fazendo. Sei. Né? Os familiares, né? Não adianta ficar com mimimizinho, tem que ser firme. Tem que tratar. Né? Por Uhum. quê? Tem muita pessoa na segunda fase que esconde remédio. Não toma o remédio. Faz que tomou também, não Faz que toma. tomou e não toma. Sabe, joga fora, esconde no colchão. Então você tem E que. falando em remédio, Uhum. existe algum, tipo assim, medicamento que a pessoa pode fazer uso contínuo, que pode provocar? Existe algum estudo de Sim, remédio contínuo tomado que pode vir a provocar o Alzheimer? sim. Por exemplo, todo remédio da saúde mental ele tem que ser muito bem organizado para não lesar os neurônios. Né? Porque eu falei, são os esporádicos. Então, por exemplo, você tem um AVC, o que acontece? Dependendo do local que o AVC pega, né, você vai ter que fazer toda uma reparação ali, alguns voltam, alguns não. Só voltam aqueles que fizeram ginástica cerebral, tiveram uma vida ativa no corpo, né, e no cérebro também. Existem remédios, eu só não quero falar os nomes dos remédios, Uhum. porque senão quem está nos assistindo pode achar que está com Alzheimer Uhum. e querer tomar por conta. Então, o certo, para ter um diagnóstico de Alzheimer, você vai no médico clínico. Esse médico clínico, por exemplo, no SUS, vai no médico clínico, ele te encaminha para um psiquiatra. Né? Esse psiquiatra, num grupo que vai ter assistente social, vai ter psicóloga, TO, vão fechar um diagnóstico. Né? Porque às vezes é só um cansaço, é uma depressão, é um estresse muito Não, então, grande. mas o que eu falo é Mas assim, existe não remédio. é um remédio para o Alzheimer. Eu falo assim, a Existem pessoa faz uso de um remédio. Um outro Um outro tratamento. um tratamento. tratamento pode Existe causar. algum estudo de Existem algum vários que estudos pode causar por medicamento? por medicamento. Existe. Tá. Não, Por porque me medicamento. falaram, eu É. aproveito, porque veio aqui, eu falei, eu vou perguntar, Então, porque existem só para tirar medicamentos dúvida. a longo prazo que você pode É isso ver que que eu até falo, os não? médicos eles vão trocando. Trocam de Ah, laboratório, para você não ficar viciada naquele Num só. remédio. Né? E também, junto com o remédio, tem toda um acompanhamento. Né? E um acompanhamento por imagem, porque aí você vai fazer uma tomografia, você vai fazer um mapeamento do Já vai vendo cérebro como que tá. para ver como é que está. Agora, para Alzheimer, o que tem hoje é para diminuir as placas que causam Alzheimer, a beta, a amiloide e o certo. tal. Então aí eles
Mas eles só dão esse remédio quando está o diagnóstico fechado, com um mapeamento do cérebro, porque não é assim certeza. aleatoriamente. Né? Tem um até que eu não, nem posso falar agora, mas está fazendo uma pesquisa que vai assim surpreender. Quando a pesquisa der certo, a gente volta a falar sobre esse assunto. Tá certo. Tá? Porque é um remédio top aí que muita gente toma e não sabe que ele ajuda no Alzheimer. Bom, se a pessoa está nessa fase moderada, vamos dizer, do Alzheimer, ela já não consegue mais fazer a comida que ela adorava fazer. Ela, assim, é um pouco atrapalhada, né, com a memória. Ela não consegue mais cuidar de casa, fazer compras como ela fazia. Ela tem consciência que o que está acontecendo comigo? A ficha dela cai? Cai. A ficha cai, sim. Né? Apesar que a ficha já cai bem antes. Né? A ficha ela vem caindo, porque a gente vai percebendo mudanças. Sei. Né? Só que a gente vai dissimulando. Né? Acho que é, acho que não é. Tal, tal. Por isso que é muito importante a psicoeducação. Depois eu vou falar do nosso grupo. É muito importante a psicoeducação, porque a prevenção é tudo. Gente, nós vamos envelhecer. Nós temos que nos preparar para o envelhecimento. Quem não fica idoso, morre jovem. E às vezes morre uma pessoa jovem, ai, coitadinho, morre idoso, ai, já estava Já no tava tempo na dele. Já Não estava é? na hora. Mas, se perguntar para um jovem aí de 50 anos, você quer chegar até os 100? Ah, saudável, eu quero. Só o que ele está fazendo para isso? Então a ficha cai, Certo. mas quando você está preparada, eu acho que nós temos, desde que a partir que a gente nasce, tem que se preparar para a morte. Porque a gente sabe, eu nasci, eu vou morrer. Né? Então você tem que viver a cada dia, a cada momento, o dia de hoje. Então, nós estamos aqui nós três, quer dizer, gostoso esse bate-papo e tal. Mas eu tenho que me preparar. Eu sair daqui, vou fazer outra coisa. Então, existe um preparo na vida. Né? Então, a gente se prepara para o melhor, mas se vier o pior, também estou preparada para ele. Né? É um outro detalhe assim, que eu observo. Essas pessoas, né, muitas vezes até já foram até diagnosticadas com o Alzheimer e outras não. Mas assim, a dificuldade, né, que às vezes elas têm de falar, de se expressar com clareza, alterações de comportamento. A gente tem visto realmente demais da conta pessoas agressivas, irritadas, inquietas, ou ideias sem sentido nenhum. Ela fala umas coisas, se fala, tá, essa aí tá doida, né? As desconfianças, que no caso entra a parte dos ciúmes, as alucinações, então é vir pessoas, ouvir vozes, e quando ela vai, no caso, chegando na fase grave, aí o prejuízo, se ela estiver fazendo a prevenção, beleza. E se ela não estiver, vai ser um prejuízo gravíssimo de memória, concorda? Sim. O que acontece é o seguinte, nós falamos porque nós temos a memória das palavras. Certo. Né? Então, se a informação que você está me fazendo uma pergunta, né? Memória de curto prazo, a informação. Se eu não tiver essa ligação com a memória de longo prazo, É um percurso. é um percurso, eu não consigo responder. Ah, Por isso que eu fico perdida. O que você falou mesmo? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. confusa. Confusa. Porque existe uma ligação, memória de longo prazo, memória de curto prazo. Certo. O problema do Alzheimer é isso. As placas amiloides, elas tiram essa ligação. Aos poucos elas vão se distanciando e não passa a energia da informação. Porque o nosso cérebro é elétrico. Né? Os neurônios, eles não encaixam, eles ficam assim, ó. Aí as informações nós passamos a parte elétrica. Existe, não só para mim, mas para muitas pessoas, uma dúvida, que é a história da memória, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa tem Alzheimer, geralmente, né, a gente observa com
pessoas assim que a gente tem ou teve contato, que ela lembra muitas coisas do passado que estava lá atrás. E o presente fica meio confuso, ela não reconhece as pessoas, ela acha que aquela casa não é dela. Como é que contorna-se essa situação? Porque não adianta você explicar para ela, ó, essa casa é sua, assim. Não tem essa ligação. Como é que é Não que... tem a ligação da resposta, não é? Por exemplo, nós estamos aí com a inteligência artificial. Ela só responde o que você pergunta para ela, porque ela tem o banco de dados dela, né? Então, se você tiver uma memória recente, você falou uma memória recente para uma pessoa que tem Alzheimer, não foi para memória de longo prazo, né? Você vai perguntar aquilo que você está conversando com ela, ela vai se perder. Mas se você perguntar, o teu pai, quando tinha carroça, aí ela vai acionar a memória lá, mas também você tem que falar rapidinho. Se você mandar ela responder no dia seguinte, ela já esqueceu o que você perguntou. Certo. Você entendeu? Então ela vai falar, tanto é que correu na internet aí, no TikTok, aquela senhora com Alzheimer já muito avançado, ela tocou uma música e ela já tinha feito balé e saiu dançando, né? Então, mas era completamente inerte. Né? Então, quando você aciona, por isso que o idoso gosta de contar os causos. E nem todos têm Né, Silvia? paciência de ouvir, Exato. infelizmente. Então, aí que entra a convivência social, a importância de você deixar o idoso Falar, falar, contar sua vida, né? Contar como é que foi. E é muito bom para o jovem ouvir. Porque o jovem ele tem que entender que ele vai ficar idoso e ele tem que saber qual é a raiz dele. Porque se ele tiver alguma questão que está apontando para o Alzheimer, ele não souber da raiz dele, ele vai cair na mesma esparela de muita gente aí. Ou pior, né? Ou pior. Então, nós temos que saber a vida dos nossos antepassados para reorganizar a nossa vida hoje. Não é viver do passado. Mas eu tenho que conhecer todo o meu passado, primeiro para não cair no mesmo erro, e segundo para fazer a prevenção de doenças. Certo. Agora, você já deparou com pessoas abaixo de 60 anos com a doença? Sim, tanto geneticamente como esporadicamente. Traumatismo craniano, que eu te falei, muito açúcar, uma alimentação sem fruta, sem grãos, tudo naquela coisa rápida que é feito, sem aquele preparo de uma alimentação. Pessoas sedentárias, né? Quer dizer, a atividade física é essencial, porque a atividade física, ela libera um hormônio chamado irisina, que é liberado pelos músculos. Então, até o meu genro André, ele fala muito, se você não puder fazer nada, faça musculação. Né? Porque libera a irisina que combate, que aumenta a capacidade da insulina combater o açúcar. Né? E a irisina também, ela fica ali ajudando a combater as placas amiloides, né? Beta-amiloides e os tal também. Então, a atividade física é essencial. Você fazendo atividade física, aí vem o sono. Quando a gente dorme, a gente reorganiza as nossas memórias. É como um quebra-cabeça o dia todo. Você dormiu, vai montar o teu quebra-cabeça dentro do cérebro. Quer dizer, quem dorme muito está se atualizando. Também não pode dormir muito, porque aí fica, né, fica molenga, né? Então, certo, tipo 8 horas por noite, mas tem gente que dorme 5 horas e tá bem. É o que eu então, durmo, cada né? um tem o seu relógio interno. E aí, acontece o seguinte, quando a gente dorme, o cérebro tem uma faxina. Então, é liberado células que faxinam o cérebro. Então, você organiza e você faz uma faxina no cérebro. Então, você vê, ó, nutrição, atividade física, o sono, atividades extracurriculares, né, jogos e tudo mais.
Então, tudo vai preparar você para uma prevenção contra o Alzheimer. Ontem, por acaso, eu fui fazer uma entrevista e uma pessoa que estava lá, não era entrevistada, nós estávamos comentando e ela disse uma coisa que eu falei, vou levar para o nosso bate-papo de amanhã. Uma pessoa da família dela entrou na menopausa muito cedo, com 40, e já estava com o começo do processo de Alzheimer. Quer dizer, eu fiquei abismada. Isso pode acontecer? Tem alguma ligação com a menopausa? Olha, não, menopausa não, mas tem ligação provavelmente, porque tem as doenças oportunistas. Então, se você, tipo assim, você tá com resfriadinho, você não dá bola. Vai para um resfriadão, você não dá bola. O que acontece? Pneumonia. Né? Então, o nosso corpo é assim, tem alerta, né? Deu uma febrinha. Ah, não, é porque está muito calor. Então, você vai dando desculpa. Né? Então, o nosso corpo, ele dá alerta. Então, a menopausa pode ter sido um alerta para ela ir procurar. Porque É a mesma coisa o câncer. Tem uma bolinha aqui, o que você faz hoje em dia? Você corre para arrancar a bolinha. Se não tivesse aquela bolinha, você não né, no ia- seio, né, você vê alguma coisa meio estranha, que você corre. Um sangramento, você corre, porque hoje se fala muito de câncer, mas não se fala muito de Alzheimer. Exatamente. Né? E mata tanto quanto. Que coisa, Né? Então, eu acho que temos que batalhar muito pelo câncer, estamos aí né, com a carreta, quem puder ir fazer o exame de mama, né? Porque a prevenção é tudo. Certo. Bom, as pessoas, né, que assistem ao nosso canal, elas, assim, gostam desse tipo de entrevista que a gente faz, que a gente relaciona um assunto da hora, né, que está aí na mídia, e como é que as pessoas religiosas veem isso. Então, nós não temos que arrumar desculpa para nada. É como o senhor falou, a gente tem que correr, tratar. O médico está aí para fazer o diagnóstico, né? E agora, tem um outro detalhe. Existe, né, na nossa cidade a ProArte, Proactive, que fez uma parceria com a Casa Assistencial de Maria. A ProArte não tinha até então uma sede, né? Assim, e não estava conseguindo desenvolver os projetos, porque são grandes projetos. Então, a Sueli e a Silvia vão contar para nós, porque tivemos uma reunião na semana passada com a diretoria de ambas as entidades, e eu gostaria que vocês falassem sobre a programação dos projetos que vão se manter e os novos projetos agora para 2025. Bom, a Casa de Maria, eu participo há pouco tempo, não estou lá há muito tempo, mas como ficamos muito tempo, período de pandemia, ficamos parados, não estava tendo movimentação nenhuma. Quando retornamos com tudo muito a ser colocado no lugar, né? Então, eu de aluna da Sueli, né, passei a ter informação de um lugar que a gente poderia estar unindo as duas entidades para estar seguindo para frente. No momento, a Casa de Maria estava sem diretoria, né? Não tínhamos nada como estar fazendo alguma coisa, levamos adiante, estamos acertando documentação e eu falei do espaço para a Sueli, se ela gostaria de estar indo para lá fazer uma parceria com a gente. Isso foi o ano passado,
né? 2024. 2024. Eu estou com a Sueli desde 2023 como aluna dela, né? E me apeguei ao ensinamento, sei que é muito bom e quis levar para mais pessoas. Que ensinamento é esse, Sueli? Então, nossa. Eu trabalhei há muito tempo com criança, depois com adolescente, e aí eu fiquei idosa. Aí eu falei assim, eu tenho Melhor que idade. melhor idade, né? Aí eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa por mim. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto de repartir aquilo que eu tenho, né? Eu sou da área social mesmo. Aí eu comecei a estudar a geriatria, gerontologia, porque na minha cabeça não entrava que o idoso, né, a boa idade, os neurônios iam perdendo a sua função. Eu falava, mas não existe. Se eu faço um corte aqui, daí a pouquinho já sarou e tal, o cérebro não pode ser essa coisa que vai perdendo, perdendo, perdendo. Aí eu fui fazer neurociência, né? Fui fazer o curso de neurociência e ali rasgou o véu e eu pude ver o seguinte, que através de vários exercícios cerebrais, os neurônios se regeneram, que é a neurogênese. Você tem a neuroplasticidade, porque aí através da ginástica cerebral, você pode fazer várias sinapses, que o importante não é o tamanho do cérebro, mas é o tanto de sinapse que você tem, né? E aí eu montei, né, o projeto Vivendo a Plenitude, que o projeto Vivendo a Plenitude é um processo psicoeducacional, e eu montei a viagem no tempo. E o que é a viagem no tempo? É realmente ligar essa memória antiga com a memória nova. Então, esse projeto, eu começo esse projeto com algumas informações do cérebro e tudo mais, e depois eu entro na viagem do tempo, que pega desde a formação do universo até os dias de hoje, e faço a comparação da evolução do homem. Né? Então, e graças a Deus, né, Silvia? Às vezes fica meio assim, mas depois a ficha cai, faz o download, Às coisa vezes mais descobre ficha, né? alguma Download. coisa aí, vê que não é aquilo. E aí eu vejo assim que apesar, às vezes, eu falar alguma palavra difícil, depois elas entendem que eu estou falando, porque nós estamos juntos aí há quase 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 4 anos. já. E aí a gente nessa psicoeducação, a gente vai fazendo sinapses no cérebro. O que é importante é você trabalhar. A musculação, você trabalha na academia, você anda, você corre, né? E o cérebro também. Então a gente tem a ginástica cerebral em loco, que são os exercícios. Tem também a neuróbica, que hoje em dia tá falando que é o pilates do cérebro, que a neuróbica é você fazer tudo diferente. Então você vai escovar o dente, você escova com uma mão, você escova com a outra. Você anda sempre por uma rua, você procura andar por uma outra rua, porque o cérebro precisa viver em novidade de vida, né? Então a gente precisa transformar o nosso cérebro através do conhecimento e vivendo em novidade de vida. Então o projeto Vivendo a Plenitude é isso. Eu tenho a apostila, então elas estudam a apostila, fazem exercícios cognitivos, liga ponto, tipo assim, uma pré-escola. Porque você resgata aqueles exercícios que você já fez no passado, né? Pintura, o que mais, Silvia? É muita coisa, né? Bom, eu venho da palavra cruzada. Eu sou viciada em palavra cruzada há muito tempo, né? Então, acho que aquilo me levava a querer saber mais alguma coisa, né? Até que eu fui convidada para participar e continuei. Mas tudo que você faz, assim, trabalho manual. Isso não é nada. Não, é. Porque se você faz errado, você tem que desmanchar. Você bordou errado, você tem que desmanchar. Você pintou errado, se você conseguir consertar, tudo bem. Então, sempre tem. Em cada área, cada desenvolvimento tem aquilo. Então, eu acredito. Às vezes fala assim, mas às vezes você mexendo no armário. Mexendo no armário, você está fazendo Com certeza. Organizando o armário, Organizando o armário, a si você se próprio. organiza. Eu sei porque eu fiz isso.
né? E quando você mexe em fotografia? Ai, É o fantástico, que que né? acontece quando mexe com fotografia? Então, você tem que tá muito bem resolvida para mexer no passado, É, né? Você tem que querer lidar com o passado. E tem pessoas que falam, não, eu não não quero quero ver. saber, não quero ver, não, né? Mas se você não resolve o seu passado, ele se repete no presente, Hoje eu mexo em foto tranquila. sabe? Eu Tem gente também. que se Então, quer to... dizer, fica muito tocado. Eu hoje não fico mais. não, tudo Não fico. bem que vem aquela lembrança, mas a lembrança não pode doer. Você Hum, tem que se organizar, você tem que tocar teu barco, certo. né? Tá, errou? Errei. Mas eu entendo que se eu pedir perdão mentalmente, a coisa acontece, porque eu libero aquele perdão. Então, liberar perdão é algo maravilhoso. Se eu posso pedir perdão aqui, nós duas em vida aqui, tudo bem, mas eu também posso pedir quando alguma pessoa, tive algumas questões com meu pai, que eu né, não tinha pai, mas vivi com a minha mãe. Então, muitas coisas, às vezes, de adolescente, que às vezes desprezava um pouquinho ele, depois que ele faleceu, essas coisas vieram à tona. E eu pude pedir a graça de Deus e pedir perdão para ele e sentir um alívio, Aham. né? Então a gente pode fazer isso mexendo nas fotos. Se tem alguma questão ali que você precisa resolver, Resolver. resolve. Bom, a ProArte, ProActive e a Casa de Maria, vamos sinalizar o seguinte: a entidade ProArte hoje, a preocupação dela é um trabalho social e o foco maior é idoso, a terceira idade, Não, famílias. família, né? Porque eu comecei com esse projeto Vivendo a Plenitude com a intenção de idoso, só que hoje eu tenho gente com 50 anos, Uhum. né? Porque viu que é interessante esse É o acompanhamento. pré-idoso. É o pré-idoso. Então, quer dizer, a prevenção é tudo. E, quer dizer, é um projeto que não é só mulheres, é homem, mulheres, né? E agora nós vamos começar com a alimentação afetiva, né? Que esse é só para mulheres, No outro projeto. num outro projeto, que vai ser de quarta-feira, às 2 horas da tarde. Então, essa alimentação afetiva vem ao encontro ao ao projeto Vivendo a Plenitude, porque vai trabalhar os 5 sentidos, né? Vai a alimentação, o olfato, o olhar, o falar, o ouvir, né? Então a gente vai estar trabalhando aí, tem a Karina que vai estar à frente desse trabalho. E então a alimentação afetiva é você fazer uma comida em conjunto e conversar sobre as suas questões emocionais, vivenciais. Enquanto ela está sendo preparada, você Está está conversando e tá trazendo uma daí novidade. vai- Você vai trazer o que a tua bisavó fez para fazer ali no grupo, né? Certo. Então é um trabalho vivencial também, né? E o outro projeto seria o Despertar da Consciência, Uhum. que é o estudo interreligioso. É isso Como é que é? científico. É. Como é que é isso? Então é o seguinte, no nosso grupo, e tudo bem do nosso grupo, o primeiro grupo, né? Quer dizer, os outros são tudo filhinhos. O que a gente percebe? Nós somos espírita, católico, evangélicos, que não tem religião nenhuma, ateu. E ali a gente convive muito bem, que existe o respeito, Certo. né? Não tem problema racial, não tem problema cultural, financeiro. Então, o nosso grupo, graças a Deus, a gente conseguiu, né, Silvia? Um ambiente muito bom, o clima assim, é muito legal. Tá? E aí, e você sabe, né? Eu estudo muito, e o despertar da consciência, o que é? É você trazer à tona temas e compreender esses temas, né? Que a partir do momento que eu comecei, que eu descobri a física quântica, abriu a minha mente para todas as religiões e para toda a vivência humana. Né? Aí, no caso, deu- é um tema e com isso tem a abertura para Tem cada religioso ali, no caso, falar. Qual é, sabe? E você visão. não precisa chegar nos finalmente. Cada um vai sair desse grupo com o seu pensamento. Ninguém vai querer, não, se você tem que pensar como eu. Não, certo. Né? Então, é apenas, nós vamos trocar ideias
né? Para compreender o mundo. Você sabe que a gente está caminhando para algumas coisas difíceis que estão por chegar. Então, quanto mais você tiver o conhecimento, mais você se prepara com qualquer problema difícil que você vai enfrentar nesse mundo. Bom, então a programação da ProArt Proactive e Casa de Maria ficou assim: alimentação afetiva vai ser um dia da semana, 5 de março, Começa. às 2 horas. O segundo projeto, né, na programação de 2025 é o Despertar da Consciência, que seria o grupo de estudo interreligioso e científico, às quartas-feiras à noite, Isso, às 19h30. E o outro projeto que se mantém, né, que é Vivendo a Plenitude, que é todas as quintas-feiras, das 15h30 até as 16h. Aí depende, porque aí um conversa com o Alguém outro, conversa quer com ir o outro. embora. Fecha com café, né? Aham. Agora, uma pergunta. Se vai É o começar, meu. se vai começar dia 5 Pode de, deixar. se vai começar dia 5 de março já o primeiro projeto, como as pessoas vão falar com quem, vão ligar para quem, qual é o endereço? Bom, como nós ainda não temos secretário lá na sede, eu estou deixando disponível o meu celular. Só que eu peço para não ligar, porque como hoje em dia a gente recebe ligação que você não sabe de quem é, então eu prefiro que me passe uma mensagem no WhatsApp, Aham, né? Então eu deixo o meu celular, pode falar? pode. É 17 98139 4704. Então manda mensagem, oi Sueli, eu quero fazer parte dos projetos da ProArt, Casa de Maria e tal. Aí eu retorno, explico, né? Porque se liga, é complicado, tá Que bom? às vezes não dá para E atender. lá, e aonde fica a Casa de Maria? No fundo da Escola Estadual Orlando França de Carvalho, do lado da UBS. Então, ele fica no fundo ali, de frente para Para si. a pracinha do Alvorada. E se Né? for ver, também é perto do centro comunitário. Isso, Centro Comunitário Arnaldo de Rosa Garrido. Né? Você É. passou do lado do Centro Comunitário, que aquela é a rua Maria de Lourdes Figueiredo, lá não tem número ainda, sem número. Aí você vem, né? Por exemplo, você virou lá no Paladar, vem, passa ali e já tá ali na Casa de Na Maria. Casa de É. Maria. Esperamos que essa programação atinja a expectativa, né, que as pessoas, principalmente do bairro, né, comecem a participar da. Às vezes nem participa porque não sabe, né? Então nós vamos estar divulgando através do canal, através do jornal, para que as pessoas comecem a participar desses projetos, né? É, com o intuito também de, através de tudo que a Sueli falou, sobre as prevenções de Alzheimer e até de outras doenças, né? Porque às vezes a gente acha que está com problema, vai fazer um check-upzinho aí e acaba descobrindo outras coisas, né? Tem gente que fala assim, eu não vou no médico porque eu vou arrumar sarna, né? Não, ele não vai arrumar sarna. Pelo menos ele não vai se coçar se ele conseguir, assim, diagnosticar algum probleminha que ele tem, Faz igual eu. né? Fazer o exame não vai dar nada. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, que tenham bastante sucesso nessa programação de 2025 e que as pessoas percebam como é importante cultivar amigos e, com isso, estar cuidando da saúde, da vida material de tantas pessoas que a gente pode estar voltando os olhos, ajudando mais, tanto material como espiritualmente. Silvia, nós que agradecemos, né, por essa oportunidade de estarmos aqui
contando um pouco daquilo que a gente faz. Muito obrigada. Que Deus os abençoe. Amém. A você também. Então, Vamos em frente. até a próxima e um beijo no seu coração. Até mais.